Na Mas verdade. era sobre, eu não sei qual é o enfoque do teu trabalho, mas o que eu ia pesquisar é como é que o espaço reflete na criação, no processo de criação. Não sei se é isso. Não, a minha ideia, na verdade, é mais simples ainda. É a relação do grupo, né, com esse espaço e a importância, na verdade, disso para o grupo, como é que isso se estabelece e principalmente nessa ação direto num espaço público, entende? Então, assim, não necessariamente espaços privados, né? A importância desse espaço, mas também como elemento público que não está sendo usado, que está jogado, que está abandonado, que está... Então, e qual é essa relação para o grupo, entende? Como é que isso se estabelece e tudo mais. Mas antes eu queria que tu me mostrasse um pouquinho do espaço. Fala o teu nome para ter autorização, nome RG. Ah, sério? Sério? Tá, meu nome é Evelise Felizardo Mendes, meu RG é 509283 0057. Beleza. Eu sou integrante do grupo desde 2011, então eu venho acompanhando assim muito pelo que a Ali fala, o Rogério falava, o Marquinhos também, de certo modo. Então, o espaço do grupo, quando ele começou a ocupação, ele vinha daqui, dessa entrada, até aqui. E claro, né, à medida que o grupo foi sentindo necessidade, o grupo foi se apoderando dos outros espaços, mas a princípio era só esse espaço aqui, né? Que é o que aqui? Explica mais. O espaço aqui é onde a gente ensaia, o nosso salãozinho, e virou o nosso salão porque é o maior espaço que a gente tem, né? Então, naturalmente, acabou virando o nosso espaço para ensaiar. Inclusive, quando podia rolar apresentação aqui, o único espetáculo de sala do grupo, a Ciranda dos Orixás, a apresentação foi nessa sala justamente porque ela não tem essas colunas, né? Então, esse é o lugar que a gente ensaia, né? A gente teve que botar um chão aqui para a gente poder ensaiar descalço, para a gente poder ter esse maior conforto. Antes a gente tinha um pano preto que cobria o teto também, para aquela questão do mofo, né? A gente acabou tendo que tirar, mas aqui é muito úmido, então a gente teve que fazer essas adaptações, pequenas adaptações para o grupo poder se acomodar melhor. Aqui, esses dois espaços, aqui dentro é onde a gente guarda o nosso cenário, né? Esse é o cenário do mais recente espetáculo do grupo, Os 10 Mandamentos da Capital. Aqui tem outra parte do cenário, dessa vez da Caravana da Ilusão, e também os figurinos da caravana. Aqui é um lugar que a gente acha legal de deixar os figurinos e o cenário que a gente ainda está em uso, porque não é tão lá para dentro, então aqui ainda bate sol, o mofo existe, mas não é tão complexo como é lá para trás. Então aqui fica o material que a gente ainda está em uso, né, para não estragar. Aqui tem gravação. Vou desligar aqui só para... Bom dia. Bom dia, diz teu nome aí, Ali. RG também, porque isso é direito de imagem. RG? Tu lembra? Eu, sim, Alessandra Carvalho, nas artes, como dizem. 1064-924192. Valeu. Pode ir falando junto. Eu pedi pra Eve ir falando um pouco de como é que vocês estão usando o espaço. Depois a gente pode sentar e vocês falarem, enfim, pegar um tripé também. Aqui, então, é o local onde a gente mantém os nossos figurinos desse novo espetáculo. Aqui também tinha os figurinos, antes tinha os figurinos da Caravana da Ilusão, daí como a gente criou esse novo espetáculo e tem 2 figurinos para cada ator e aí não cabia tudo, então a gente colocou os figurinos aqui. Aqui também é o local que a gente se maquia. E o camarim, digamos assim. É o nosso camarim. Por que isso? Porque aqui bate um sol legal, tem uma luz, digamos assim, não é escuro, então a gente consegue se maquiar bem, não fica aquela escuridão, né?
Então é muito nesse sentido. Como assim, agora me dando conta, né, falando, esse local, esses locais que eu te falei até então, a gente usa bastante por isso, porque não tem tanto mofo, né? É uma questão mais de necessidade que qualquer outra coisa. Não sei se tu quer falar alguma coisa. Um momento? Não, eu acho que só de dizer que também tem uma coisa da proximidade da cozinha, né? Tem uma coisa que eu acho que o povo da rua tem muito, que é a coisa mais caseira, assim, mais família. Isso é uma herança do Rogério, assim, né? Ele, quando a gente chegou aqui, chegamos eu e o Marquinhos, e eu e Marquinhos a gente tirou o grosso, tiramos todos os entulhos e tal, né? A sala, ela era coberta, essa sala aqui, onde tem tabladinho preto, coberta de entulho até o joelho. E eu e o Marquinhos a gente chegou e tiramos todos os entulhos. Aí o Rogério veio, faxinou também, ajudou a faxinar, mas só quando a gente já tinha tirado os entulhos pesados, ficou pra mim do Marquinhos. Aí ele trouxe o fogão e descobriu a geladeira que a gente tem até hoje, lá no meio dos entulhos do outro espaço lá, que não era nosso, né? Porque o nosso era dessa porta pra cá, o resto não era nosso. E aí essa coisa assim meio de casa, porque eu não sei se a ele falou, eu considero São Pedro a minha segunda casa, assim, né? Eu tenho roupa, chinelo, tem um monte de coisas minhas aqui pessoais, até figurinos que nem fazem parte do povo da rua, eu trouxe meus figurinos, sabe, uma coisa assim bem de casa mesmo. E aí tem essa coisa assim também da proximidade da cozinha. Agora quando a gente, não quero pular a etapa, né, mas quando a gente fez o projeto lá com o pessoal da arquitetura, né, eu disse para eles, tem que preservar a cozinha ali, né, porque a gente tem essa coisa assim do espaço ser grudado com a cozinha, né. E também uma outra coisa que... É um grupo italiano, é isso, que vive em volta da cozinha, da comida. E tem essa coisa assim da gente estar sempre, a gente chega, faz café, come alguma coisa, dá um intervalo, alguém vai lá, faz café. É uma coisa que ficou assim, né? E volto a dizer, né, o Rogério, ele tinha muito isso, assim, o fogão estava sempre limpo, ele limpava o fogão, limpava a cozinha, entende? Então é uma coisa que ficou, herdamos, assim, né, do Rogério. Mas assim, a gente pode voltar a isso, só queria que vocês me explicassem melhor o espaço, assim, só pra gente, nessa primeira fase, registrar o espaço. Mas vão falando o que vocês acharem, tiverem afim, entendeu? Mas a gente pode voltar, continuar porque ela Não, pô, é um city tour aqui, ó. Eu já gravei imagens e agora a ideia é de vocês explicarem exatamente qual é o significado de cada espaço desse, né? Eu tava falando da cozinha aí. Que é a nossa cozinha, como a Ari falou, é o local que a gente mais se reúne. A galera adora um café, um chimarrão, adora comer, adora ensaiar e aí vir comer e ficar nesse movimento. Então é o segundo, eu acho que é o lugar que a gente mais se reúne e depois é ali na salinha, assim. Também tem uma questão, né? Aqui faz frio no inverno e no outono e na primavera é fresquinho também. Então como é um lugar que é mais fechado, digamos assim, então é uma forma da gente poder se aquecer, digamos assim, conversar e ter DR, né, que a gente fala, discussão de relação. Então essas coisas assim. E aqui, né, a nossa salinha. As DRs são na cozinha, é isso, geralmente. São a maioria das vezes na cozinha. Daí aqui é a nossa biblioteca, digamos assim. Que tá uma bagunça. Deixa eu registrar essa bagunça aqui então. A nossa bagunça. E aí quando faz muito frio, a gente se toca aqui. A gente liga o aquecedor e fica aqui. No processo dos 10 mandamentos, que a gente pegou o invernão, assim, pegamos o áudio, a gente vinha direto para cá, assim, para conversar sobre o processo de criação, sobre textos. Aqui o grupo tem muitos fumantes, então a galera aproveita para fumar o seu cigarro, para tomar chimarrão, né?
Então é muito nesse sentido. E aqui é o nosso banheiro, nosso ilustre banheiro. Tem um grande. Aí, banheirinho. O banheiro que é colado na sala. Então de vez em quando a gente. Tudo externo, né? Encanamento todo externo. Esse banheiro a gente reformou, a gente que fez ele. Só tinha um vaso quebrado ali, a gente arrumou ele. Tem que arrumar de novo, inclusive. Mas só dizer também assim que a fiação assim parece perigosa, mas já veio aqui o eletricista do próprio hospital, né? Perguntei pra ele, disse, ó, não tem nenhum fio desencapado, né? Tá tudo, o fio tá, sabe, tá tudo certinho. Ele disse que não corre risco de pegar fogo, né? Porque a gente usa uma luz aqui que é luz de serviço, a gente não usa luz forte, né? Então é uma eletricidade segura e aprovada pelo próprio eletricista do hospital, não tem perigo. Sim. Então a gente segue o nosso tour pela casa do povo da rua. Vocês têm algum nome, assim, algum apelido, ou ainda não surgiu isso Na ainda? verdade seria a casa do povo, né? Eu sempre disse a casa do povo. Eu acho assim mais a ver com o povo da rua, né? Na época que a Clarice e o Rogério estavam montando Cartas de Náufrago, ela colocou o nome da sala, né? Antoninha Artaud, porque o trabalho deles tinha a ver com Artaud e tal. E aí, para numas assim de querer conciliar as ideias, né? Eu disse, o nome do espaço, né? Como um todo é a Casa do Povo, né? E o nome da sala é Antoninha Artaud. Então ficou assim, Legal. né? Mas eu divulgo mais a Casa do Povo, né? Eu puxo pra meu. Não, mas engraçado. é isso, né? É a sala de espetáculos, digamos assim, de apresentações tem um nome e o espaço O espaço tem outro, é né? bem normal. Então,